Falhas. Esses acontecimentos inexplicáveis geralmente são semelhantes à ficção, mas aqueles que os experimentaram irão testemunhar o contrário, deixando-os atordoados, confusos e com tantas perguntas. Por favor, junte-se a mim para dar as boas-vindas à colega youtuber de horror Kaylee Felize, enquanto questionamos a natureza da nossa realidade com essas 8 histórias de falha na Matrix. Número 1. 4 anos atrás, eu precisei de uma cirurgia séria para remover um tumor no meu cérebro. O médico disse que tudo iria ser tranquilo e fácil, mas me levou 2 anos para retornar e terminar a escola. A cirurgia correu tão mal que, enquanto os anestesistas e enfermeiros tentavam me manter vivo, o cirurgião teve uma conferência com meus pais para mantê-los informados. Sangramento cerebral, inchaço severo no tronco cerebral, etc. O estranho é que durante essa conferência, o celular da minha mãe tocou. O identificador de chamadas mostrou que estava vindo do meu celular. Eu tinha deixado meu pai encarregado do meu telefone caso o pior acontecesse. Notifiquei a namorada e os amigos de que eu tinha falecido. De qualquer forma, ele tira meu telefone do bolso dele e está desligado com a bateria removida. Eles encerram a reunião com o cirurgião e, enquanto caminham até a estação de enfermagem para agradecer por cuidarem de mim, o telefone da minha mãe vibra 2 vezes. Ela tem um correio de voz, deixado por quem quer que estivesse ligando para ela do meu telefone. Ela ouviu e disse que ouviu minha voz. Ei, mãe, sou eu. Eu sei que as coisas estão estranhas agora, mas estou sentado aqui neste banco e estou aquecido. Eu acho que tudo vai ficar bem. Falo com você mais tarde. Dê um oi para o papai. Tchau. Cerca de 1 mês após minha cirurgia, quando me recuperei e voltei para casa, minha mãe me fez ouvir o correio de voz e eu não consegui acreditar nisso. Eu fiquei branco. Chorei quando ouvi minha própria voz. Pensei que talvez eu tivesse morrido e estava sendo punido. Imediatamente abri meu telefone e olhei o histórico de chamadas. Lá estava. Eu vi. O registro de uma chamada realizada na data da minha cirurgia, 20 minutos depois de eu ser levado para a sala de operação. Eu não sei o que no mundo causou isso. Número 2. Quando criança, meus pais sempre me apresentavam a todos que entravam em nossa casa. Fui ensinada a apertar as mãos e perguntar: qual é o seu nome? Essa era uma regra inquebrável. Quando eu tinha 7 ou 8 anos, tive um pesadelo sobre envelhecer. Fui para a sala conversar com meu pai, que sempre brincava de Legos comigo quando eu tinha pesadelos. Dessa vez, pegamos os Legos, mas havia um homem em uma cadeira. Fui me apresentar e, para minha surpresa, meu pai me afastou, pegou meus Legos e começou a conversar com o homem em vez de brincar comigo. O homem e meu pai conversaram por um tempo sobre coisas que não entendo, sem dizer nada para mim. Foi estranho, mas eu era jovem e os Legos eram divertidos, e eventualmente eu esqueci todo o assunto e fui para a cama. Nunca mais pensei nisso. Avanço rápido de 12 anos. Após tomar 1 ou 2 cervejas com amigos, vou para a cama e imediatamente começo a ter o que parecem ser sonhos lúcidos. Nunca tive um sonho tão vívido antes ou depois disso. No sonho, estou sentada em uma cadeira, conversando com meu pai sobre o que fiz com minha vida. Ele está mais feliz e interessado que o habitual. Ao longe ouço uma pessoa jovem, chamando por ele. Ele se levanta, sai da sala e retorna 1 minuto depois comigo como uma criança e uma caixa de Legos. A jovem se aproxima. Meu pai me manda embora quando criança. A jovem vai e brinca com os Legos. Meu pai e eu começamos a falar sobre o perigo do efeito borboleta e como tudo poderia mudar se falássemos. Ele insiste que esperemos até que a jovem adormeça para continuar falando sobre o futuro.
Depois tenho mais 2 sonhos semelhantes, onde me vejo sob perspectivas de pessoas e situações misteriosas e esquecidas, todas com meu pai, todas discutindo viagens no tempo, minha vida futura e as consequências de mudar as coisas. Eu acordei, totalmente convencida de que tinha viajado no tempo ou que o fantasma do Natal passado resolveu fazer um turno extra. Levei 1 semana para racionalizar isso e ainda me dá arrepios só de ler. Número 3. Há cerca de 4 ou 5 anos, eu trabalhava em uma pizzaria Little Caesars. Normalmente, eu trabalhava dentro fazendo as pizzas, mas tínhamos acabado de começar a promoção Loucura de Segunda com pizzas a $4, então precisávamos de alguém para fazer propaganda. Eu era um metaleiro selvagem e estranho, então assumi a posição às segundas de apenas sair e agitar uma placa para chamar a atenção e trazer as pessoas para a pizza. Não era glamouroso, mas eu me divertia. Um dia, enquanto eu estava lá fazendo a minha coisa, vejo uma van vindo direto para mim. Ela sobe na calçada e bate em mim, e eu sinto que ela me esmaga contra a caixa elétrica que controla os semáforos. Vejo um flash rápido enquanto as luzes de trânsito se apagam e depois tudo fica escuro. Eu arfo. Ainda estou na esquina e nada aconteceu. Nenhuma van ou qualquer coisa. Bem, eu estava um pouco abalado, como você pode imaginar, então decidi arrumar as coisas e retornar à loja para um intervalo. Eu não ando mais do que 15 pés de distância daquele canto quando ouço um estrondo. Eu olho para trás, e uma van acabou de subir na calçada até a caixa elétrica, e eu vejo as luzes de trânsito se apagarem. Não preciso dizer, eu tirei o dia de folga. Ainda penso nisso às vezes. Número 4. Eu morava em Hollywood Hills, e isso aconteceu no início dos anos 80. Uma batida insana na porta às 21 horas. Eu vou atender a porta e tem uma senhora lá, histérica, falando sobre como tem muito sangue. Ela parece normal e está vestida com roupas limpas, então a deixamos entrar. Ela conta uma história sobre ver alguém ser esfaqueado. Eu chamo a polícia e 2 policiais uniformizados da LAPD chegam rapidamente. Eles a levam e nos informam que ela foi dada como desaparecida, tem uma condição mental e mora na mesma rua. Tudo bem. Meia hora depois, nova batida na porta. Agora 2 policiais distintos atenderam à ocorrência. Eles não têm ideia de quem eram os outros 2 policiais. Eles coletam nossas informações, declarações e descrições dos oficiais e da senhora. Conversas de rádio vão e vêm, e eles realmente não têm ideia de como outros policiais poderiam ter apanhado ela, porque eles receberam a chamada 40 minutos atrás. Número 5. Na minha juventude, morava perto de uma floresta densa. Eu costumava me vestir de maneira muito única. Eu costumava usar fantasias de Halloween sempre que queria e coisas do tipo. Eu tinha um fascínio peculiar por máscaras. De qualquer forma, um dia enquanto eu estava usando uma máscara do Homem-Aranha e brincando na floresta, eu vejo uma pessoa usando uma jaqueta de couro e jeans de cor estranha. Tentei segui-los, mas os perdi na floresta depois de cerca de 30 minutos tentando, e então voltei para casa. Avançando cerca de 7 ou 8 anos no futuro. Eu não morava mais na casa perto da floresta densa, mas meu avô sim, e eu o visitava periodicamente. Decido dar uma volta pela floresta por causa dos velhos tempos. Então eu coloco minha jaqueta de couro preta e jeans tie-dye. E vou caminhando por aí quando vejo essa pessoa pequena, usando uma máscara do Homem-Aranha, me seguindo por aí. Como conheço a floresta como a palma da minha mão, eu os perco bastante rápido. Cerca de 1 hora depois, percebi o que aconteceu e me senti genuinamente aterrorizado. Eventos estranhos ocorrem no norte da Colômbia Britânica. Número 6. Em 99, quando eu tinha 2 anos, eu estava correndo no quintal de casa.
Eu escorreguei e caí de cara no chão, batendo a testa em uma laje de concreto. Minha memória é nebulosa, mas eu sei que tive um grande corte na minha testa. Lembro-me de um paramédico me sentando no meu banco de cozinha, afastando minha franja e examinando minha lesão. Fui levada às pressas para o hospital, perdendo muito sangue. Ele fez o melhor que pôde para estancar o sangramento na ambulância. Avançando 14 anos. Estou na recepção do casamento do meu primo, bebendo cerveja com meu pai e avô. Estamos cumprimentando os demais convidados e eu noto um homem que eu juro por Deus que reconheço. Minha mãe o traz para nos conhecer e ele aperta minha mão e diz: "Ah, sim." Ele afasta minha franja e, você já adivinhou, eu percebo de onde me lembro dele. Começamos a conversar, e eu não estou brincando, ele é o cara que levou minha mãe ao hospital no dia em que ela deu à luz meu irmão. O que mais? Meu avô larga sua cerveja e me conta que, enquanto estava de férias na França antes mesmo de eu nascer, ele caiu de uma escada e quebrou a perna. Quem diabos acontece de estar virando a esquina? Este paramédico, que também está de férias, praticamente carrega meu avô para o hospital e segue seu caminho, recusando-se a aceitar qualquer dinheiro. Em 2010, meu primo, o noivo deste casamento, está dirigindo para casa. Neste mesmo dia, outra prima, de uma parte diferente e distante da família, também está dirigindo para casa do trabalho. O primo número 1 desvia para não atropelar um cervo e colide seu carro no da prima número 2. Quem diabos está de plantão para chegar ao local? Sim, o paramédico. Os dois primos começam a conversar. Eles não são parentes de forma alguma, e se dão bem, e se casam 3 anos depois. O paramédico é o padrinho no casamento. Número 7. Eu estava conversando com um dos meus melhores amigos um dia sobre a vida e as coisas, e estávamos realmente calmos e relaxados. Minha ressalva é que eu estava bem cansado, mas eu nunca alucinei nem sonambulei antes ou qualquer coisa. No entanto, não nego que isso ainda possa ser o caso, mas parecia tão diferente. De qualquer forma, aleatoriamente no meio da nossa conversa, ela disse que eu entrei em algum tipo de transe estranho, e tudo o que eu disse soou como se eu estivesse lendo de um roteiro. Durante esse tempo, lembro-me de abrir os olhos e ver uma mesa de carvalho debaixo de mim e um papel com palavras e equações espalhadas por toda parte. Lembro-me de escrever com algum tipo de pena, mas era feita de um grande osso de animal, o que acho extremamente estranho. Então, enquanto isso acontece, estou lendo os rabiscos e então me atinge uma enorme onda de excitação e alívio, como se eu tivesse descoberto algo enorme neste papel. Então eu acordei. Contei isso à minha amiga e ela sugeriu que poderia ser eu me lembrando de uma vida passada, uma memória ou algo do tipo. Talvez eu fosse um inventor trabalhando em algum projeto? Talvez eu jogaria tudo isso fora e não me preocuparia se não fosse pelo que aconteceu em seguida. Eu sorri para ela e então esta é a parte que eu não me lembro, e ela teve que me preencher sobre isso. Comecei a despejar conhecimento empolgado nela. Praticamente tudo o que acabei dizendo foi: nosso universo é uma sombra de outro universo, o que significa que nosso mundo 3D é uma sombra ou projeção de um mundo 4D. Deixei claro que nosso universo poderia ser apenas uma sombra de uma sombra. A velocidade da luz, o emaranhamento quântico, a gravidade, outras leis universais são todas pegadas que provam isso e serão mostradas ao mundo nos próximos anos. Deixei claro que a natureza não permitiria um limite de velocidade natural na ordem mais alta do universo. Toda a consciência humana em cada humano é, na verdade, de um único ser em um universo de ordem superior. Isso significa que todos nós estamos conectados de uma maneira muito direta. Nós temos livre-arbítrio. Eu continuei repetindo isso por algum motivo, afirmando que se não tivéssemos livre-arbítrio, o cosmos aleatório não existiria. Eu não sei o que isso significa. Foi uma experiência tão estranha porque eu acordei chorando e sorrindo para ela.
Expliquei que vi minha vida passada e pude sentir as coisas que ele sentia, a emoção e tudo mais. Conversamos por um momento e ela explicou tudo o que eu disse a ela e tudo o que ela anotou, e estou completamente confuso sobre de onde veio tudo isso. Não durmo há 2 dias, mas estou extremamente feliz e animado com tudo isso. Parece tão surreal. Número 8. Eu sei que uma quantidade justa dessas histórias são possíveis de explicar e são no máximo coincidências básicas, mas me ouça. Fiquei profundamente perturbada ontem à noite no trabalho e parece um erro ter encontrado este subreddit no dia seguinte à minha experiência. Sou conhecida por ser uma pessoa muito observadora. Todos os meus amigos e familiares que me conhecem até um pouco bem sabem que eu noto tudo. É difícil algo passar despercebido por mim, não por orgulho ou arrogância, mas é um pouco do meu contexto antes desta longa história. Obrigada. Trabalhei nesta lanchonete de sanduíches por mais de 1 ano e meio. Nós temos uma equipe muito unida. Sou um bom funcionário, em boa relação com o proprietário e o gerente, e sou um pouco gerente da equipe noturna também. O próprio restaurante é muito lento, pois tendemos a receber talvez 20 a 30 clientes durante todo o meu turno de fechamento de 6 a 7 horas. Isso significa que naturalmente tendo a iniciar conversas com os clientes. Gosto de descobrir onde as pessoas trabalham em seus empregos diários, onde elas foram para a faculdade, como são suas vidas e todas essas coisas. Pode parecer que fico pessoal, mas as pessoas gostam quando você não é apenas um funcionário robótico. Conheci um cara que estudou direito em Berkeley e me contou sobre a vida e a escola, mas isso não vem ao caso. Eu gosto de conversar com as pessoas. Isso me ajuda a passar os dias. E geralmente as pessoas são muito legais sobre isso. Eu até tenho um pequeno arsenal de progressão de conversa. Indo para casa após um longo dia de trabalho, hein? Legal. Onde você trabalha? Ah, isso parece legal. Foi necessário um diploma para isso? Ah, legal. Onde você fez faculdade? Você gostou de lá? A maioria das conversas são versões estendidas disso, e costuma ser interessante ouvir sobre esses backgrounds tão variados. Há cerca de 1 semana, este homem entrou. Ele aparentava ter pouco mais de 30 anos, cabelo e traços escuros, usava moletom da Nike com capuz e calça de moletom. Era tarde da noite, por volta das 9h30, e eu estava pronta para fechar tudo e ir para casa, mas ainda tinha mais meia hora para matar, então eu disse, dane-se, vamos começar uma conversa com esse cara, talvez o pai dele seja um congressista ou algo legal, talvez eu aprenda algo com ele, meu Deus, esse cara era assustador pra caramba, ele não olhava diretamente nos meus olhos, ele falava comigo olhando acima ou entre meus olhos. Ele mantinha a mão esquerda escondida atrás da cintura. Eu sei que essa frase é um pouco difícil de visualizar, mas a melhor imagem que posso dar é como quando as pessoas escondem uma arma na parte de trás da calça. Ele parecia estar segurando uma arma. Ele manteve a mão lá o tempo todo. Ele parecia nervoso e relutante, como a maioria das pessoas que cometem roubos. E à medida que o processo de fazer o sanduíche progredia, eu estava cada vez mais certa de que estava prestes a ser roubada. Ele pediu um sanduíche de presunto em pão branco. A forma de colocarmos o presunto é formulaica, mas dado seu comportamento assustador, confesso que me sentia nervosa. As 8 fatias de presunto foram dobradas desproporcionalmente, empilhadas de forma descuidada, resultando em um sanduíche pouco apetitoso. O homem pediu queijo suíço. A fórmula pede 4 fatias, então, como sempre faço, peguei uma pilha do queijo cortado em triângulos e o espalhei de tal maneira que eu pudesse pegar 4 e jogar o resto de volta na pilha. Coloco o queijo de uma maneira menos que ordenada e o sanduíche ainda está claramente faltando a perfeição que você vê na televisão. Esses detalhes podem parecer irrelevantes, mas quero que você entenda o essencial e verá por quê. O homem pediu para eu tostar seu sanduíche. Isso significa que eu teria que dar as costas para ele por alguns instantes para colocar o sanduíche na torradeira. Com a cabeça cheia, não estava pronta para virar as costas para ele. Isso causou um pequeno pânico, e eu peguei o sanduíche dele e tentei ficar de uma maneira que eu pudesse manter meu olho nele, enquanto minha cintura girava o suficiente para torrar o sanduíche, mas ainda estar olhando para ele.
Como você deve ter adivinhado, eu o derrubei. Eu derrubei o sanduíche. Eu fiz uma tentativa básica de pegá-lo enquanto caía, sabe? Tentei usar meu joelho e cintura como uma almofada para apoiar meu cotovelo e pegar o sanduíche, mas sem sucesso. Imagine mexer no celular e os movimentos estranhos que seu corpo faz ao tentar pegá-lo quando você o deixa cair. Deu para entender. Eu estava em pânico total. Slap. Nos poucos segundos antes de eu olhar para cima, eu estava me preparando para um estranho muito irritado me encarando. Mas ele tinha ido embora. Ele tinha saído. Desapareceu. Eu nem sequer ouvi o rangido da porta, os passos, nada. Eu corri para fora, olhei para a esquerda, olhei para a direita, olhei novamente para a esquerda e nenhum carro estava indo embora. Nenhum carro estava estacionado perto o suficiente para ele se esconder dentro ou atrás. Ele simplesmente desapareceu. O sanduíche permanecia no chão, com a face voltada para baixo. Um dos triângulos de queijo caiu em um contraste angular perfeito com os azulejos do chão. Das 8 fatias de presunto no sanduíche, 6 ficaram entre o pão e o chão, enquanto 2 peças voaram e pousaram adjacentes ao armário em cima do qual a torradeira está localizada. Avançando para a noite passada, um homem muito mais velho que o primeiro entra. Eu diria 60, cabelo branco, traços escuros, aproximadamente 1,98 m de altura. Provavelmente era o tipo alto, moreno e bonito dos anos 70 ou algo assim. Homem muito agradável, até começar a pedir seu sanduíche. Acabei de sentir calafrios ao digitar essa última frase, porque não sei como prosseguir com a história. Isso apenas se torna perturbador para mim. Ele acabou pedindo pão branco. Eu continuei a minha conversa casual. Como está sua noite? Acabou de sair do trabalho? O homem respondeu com um afirmativo severo e não ofereceu nenhuma outra informação. Tudo bem. O cara só queria falar do seu sanduíche, nada mais. Esquisito. Que tipo de sanduíche para você, senhor? Presunto, ele. Certo, cara bastante sério, sem bobagens. Talvez ele esteja na máfia ou em alguma merda suspeita e ficou nervoso quando perguntei sobre o trabalho. Tudo bem, ok. Vou fazer seu sanduíche e você pode ir embora. Ele então alcança atrás da cintura exatamente da mesma maldita maneira que o primeiro cara fez. Eu juro por Deus que o gesto e o movimento tinham a mesma suavidade, timing e forma exatos. Ele manteve a mão esquerda lá exatamente como o outro homem fez cerca de 1 semana atrás. Da mesma maneira. Tudo voltou para mim de forma estranha agora. Foi como um momento de déjà vu mais chocante que já tive, e honestamente pensei que era apenas isso, um déjà vu. Mas espere, tem mais. A forma como arrumei o presunto parecia extremamente familiar. A distância entre as fatias, como cada camada se desprendia da pilha em proporção à próxima e como as fatias se dobravam. Posso jurar honestamente para você que estava montando o mesmo maldito sanduíche que montei apenas 1 semana atrás. Eu estava tendo um daqueles momentos em que um monte de merda passa pela sua mente de uma vez, e é realmente surpreendente quantos pensamentos você pode ter em tão pouco tempo. Mas me lembro de dizer a mim mesma para arriscar e pegar o queijo suíço porque tinha um pressentimento. Como você sabia que eu queria suíço? Ele realmente queria suíço. Como diabos eu faço parecer que foi um palpite sortudo? Exatamente como você imaginaria. Palpite sortudo? Murmurei com uma risadinha fraca e patética. O homem prossegue para dizer a coisa mais arrepiante que eu já ouvi. Eu leio no Reddit histórias sobre acontecimentos paranormais ou estranhos com as pessoas. Há um tópico no Reddit sobre esse assunto agora? Eu sempre vejo variações da frase arrepio na espinha e nunca realmente experimentei isso. Eu realmente vivenciei isso naquela noite. O homem me olha como se eu tivesse lhe revelado o número vencedor da próxima loteria. Olhar muito curioso. Um forte sentido de paixão em suas palavras ao dizer isso. Não. Parece que você já fez isso antes. Ele acabou de mencionar meu déjà vu. Ele acabou de confirmar que estava ciente do meu déjà vu. Nesse momento, a expressão viajante do tempo surgiu pela primeira vez em minha mente. Eu olhei para ele com a expressão mais absurdamente impressionada.
Fiquei olhando para ele por 5 segundos antes de colocar o queijo. Foi um momento surreal. Era como se o clímax dessa confrontação já tivesse acontecido, mas eu ainda precisava colocar o queijo e os legumes, enrolar o sanduíche e depois registrá-lo no caixa. Quão mais assustador isso vai ficar? Eu simplesmente não entendi. Peguei o queijo da mesma maneira de sempre. Abro as 4 primeiras fatias e depois as coloco. Eu olhava para o mesmo sanduíche que tinha feito uma semana atrás. Eu juro pra você, o queijo, o pão, o presunto, tudo era incrivelmente semelhante. Eu me considero um cara racional, então nesse ponto eu estava apenas chamando isso de déjà vu e tentando não me sentir perturbado. O homem disse, apenas alface e maionese, sem torrada. Não torrado. Agradeça ao bom senhor. Ele não queria torrado, o déjà vu acabou e tudo é apenas coincidência. Certo? Alguns de vocês podem não saber, mas existe algo chamado imposto sobre comida quente em alguns lugares. Assim, quando um sanduíche é tostado, há um botão para tributar comida quente, algo em torno de 12 centavos. Então, por hábito, leio o pedido de volta para o cliente desta forma. Um sanduíche de presunto, não torrado, com batatas fritas e 2 biscoitos, por favor. Ele demonstrou grande preocupação quando mencionei que não estava torrado. Por que você teve que especificar que não está torrado? Então expliquei a ele sobre o imposto sobre alimentos quentes e que, por hábito, se um sanduíche é torrado, você repete o pedido como um sanduíche de presunto, torrado, com batatas fritas e uma bebida, ou algo assim. Depois de explicar isso a ele, ele ficou meio inquisitivo sobre isso, nada muito estranho. Eu não queria mantê-lo por mais tempo, então peguei o cartão dele, passei e mal podia esperar para que ele saísse logo. Quando ele saiu pela porta, olhou para trás para mim com o sorriso mais assustador que você pode imaginar. Ele se vira e diz o que, honestamente, acho que nunca vou esquecer. Só para você saber, eu não deixei de torrar o sanduíche por causa do imposto. Eu não sou tão mão de vaca assim. Ok, o cara está tentando animar o ambiente, certo? Eu sei que ele não é mão de vaca, são apenas 12 centavos. Mas ele sentiu que precisava me contar o real motivo de não tê-lo torrado. Eu só não queria que você o derrubasse. E assim, ele se foi. Tô completamente arrepiado. Sem dúvida, isso foi a coisa mais arrepiante que já vivenciei. Contei tudo para o meu pai, que sugeriu que os 2 homens provavelmente eram pai e filho e estavam apenas me zoando e que eu estou imaginando o resto. Impossível. Sabe por quê? O homem que é dono do restaurante onde trabalho possui outro. Apenas mais um. Do outro lado da cidade. Eu estava em uma loja a cerca de 13 quilômetros de distância de onde o segundo homem entrou quando o primeiro homem chegou. As chances reais desses 2 homens se conhecerem e me rastrearem, me encontrarem do outro lado da cidade e me atormentarem dessa maneira são impossíveis. Eu e mais 3 funcionários, o gerente de ambas as lojas, o líder do turno da manhã e meu colega, o co-gerente do turno da noite, somos os únicos 4 funcionários que alternam entre as 2 lojas. As chances disso ser uma pegadinha meticulosamente planejada são absurdas.